Bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Arduino. Hoje nós vamos fazer a nossa aula 4, onde a gente vai ver como utilizar funções na programação do Arduino. Eu estou aqui com a ideia do Arduino aberta, a gente está sem nenhuma linha específica de programação, a gente está só com as duas rotinas principais, o void setup e o void loop. Se vocês lembrarem lá da primeira aula, eu falei que sempre o quê? Quando eu compilo um código, quando ele vai começar a rodar, o que ele faz? A primeira coisa que ele vê é as configurações que a gente tem no void setup. E depois, o que tem no void loop. Essas duas rotinas, na verdade, são duas funções, elas são obrigatórias em qualquer programa de Arduino. Vamos fazer o seguinte, eu vou chegar aqui, ó, vou retirar minha função void setup e vou mandar compilar para vocês verem o que acontece. Esperando um pouquinho para ele terminar a compilação. Como vocês veem, veio uma mensagem de erro. Justamente o quê? Dizendo que não tem referência ao setup, ou seja, ele espera que exista essa rotina, senão ele não compila. A mesma coisa, vou voltar aqui para o nosso código, vai acontecer se eu tirar a rotina de loop, a função loop. Também vou mais uma vez botar aqui para compilar. E vejam que ele também deu a mensagem de erro, agora dizendo justamente que ele espera a nossa função de loop. Vou voltar aqui o nosso programa. Se eu compilar mesmo que não tenha nenhuma linha a mais, agora se tiver as duas funções, que é o mínimo necessário que ele precisa para funcionar, ele vai dar uma compilação sem erros. Tá? Então essas duas funções, elas vão ter que estar em qualquer programa que a gente for fazer para o Arduino. Elas são funções obrigatórias, mas a gente pode acrescentar outras funções além dessas duas obrigatórias. Como vocês podem ver, agora ele compilou normalmente, não deu nenhuma mensagem de erro. Tá? Na verdade esse código não faz nada, não tem nada, mas ele compilou. Então a gente precisa sempre dessas duas funções, mas a gente pode acrescentar quantas outras funções a gente quiser, desde que caiba, né, dentro do espaço reservado que a gente tem para programação. Tá? Para a gente verificar como é que a gente constrói funções, vamos utilizar aqui, para ficar mais fácil a gente já ir simulando, aquela ferramenta que a gente já viu, o Tinkercad, com aquele primeiro programinha que a gente fez, que foi de piscar um LED. Então eu já estou aqui com ele montado, tem o nosso LEDzinho aqui, o resistorzinho de segurança na protoboard, bonitinho, ligado à porta 8, e o GND, né, nosso ground, ligado aqui no negativo. Tá, vou pegar aqui o código. Vocês lembrarem o código que é? Primeiro a gente configurava a porta 8 como uma porta de saída, e depois no loop o que a gente fazia? Botava essa porta 8 em high, esperava um tempo com ela acesa, né? Ou seja, a high está ligada, depois botava ela em low, esperava mais um tempo com ela desligada. Ele fica executando isso daqui repetidamente, então o nosso LED vai ficar piscando. Vamos simular, para vocês verem. Olha lá, um segundo aceso, um segundo apagado, um segundo aceso, um segundo apagado. Pessoal, isso foi a forma que a gente viu. O que acontece? Todos os códigos que a gente fez até agora, a gente escreveu toda a estrutura, tá, de lógica, de programação que a gente tinha dentro da função loop, dentro da nossa rotina loop. Isso não é uma boa prática de programação. Por quê? Quando é um código curto que nem esse, não tem problema nenhum. Mas se a gente vai códigos mais complexos, com várias atribuições, para você depurar, para você ver problemas no código, ou para alguém que vai analisar seu código depois, fica muito difícil. E às vezes, se você tem que mudar uma única coisa, você perde mais tempo para identificar onde ela está no código, do que propriamente para fazer a alteração que você precisa. Então, via de regra, a gente constrói funções. O que é uma função? É que nem a gente tem aqui. Lembrar o seguinte, void
que a gente tem aqui no caso do setup, que tem no loop, está dizendo o quê? Que essa função não retorna nenhum parâmetro. Ela poderia retornar um parâmetro inteiro, poderia retornar um parâmetro float, ou seja, diversos tipos de parâmetros. Mas se ela não precisa retornar nada, a gente usa ela do tipo void. O segundo, que vem depois, é o nome da função. A gente pode escolher qualquer nome para essa função, desde que respeite as regras de não usar caracteres especiais e nem usar nomes já reservados, né, pelo sistema. Como eu não posso criar outra função void setup, ela já existe, né, eu não posso duplicar essa função, ela só vai ter uma por código. E o que a função vai fazer vai estar sempre delimitado pelas chaves dessa função. Então todo o código que eu digito entre essas chaves é referente a esta função. Então no caso que está aqui, esse pinmode 8 output está dentro das chaves do void setup, estão dentro da função setup. Todos esses 4 linhas de comando aqui estão dentro das chaves da função loop, então elas correspondem à função loop. Então vamos supor o seguinte, eu vou escrever aqui uma função, eu preciso parar a simulação, né? Vou escrever uma função, tipo void também, ela não vai retornar nada, para piscar os LEDs. Como é que eu vou chamar essa função? Vou chamar justamente de pisca LED. Não. Então o nome tem que ser todo junto. Então, pisca LED. Verifique o seguinte, isso é uma forma que eu costumo adotar quando eu uso mais de uma palavra para nome de nossa função ou de variáveis. O que eu costumo fazer? A primeira letra de cada palavra eu boto em maiúscula e as outras em minúsculas. Para quem for identificar fica mais fácil de ver, né? Ele já consegue ver que aqui são 2 palavras, pisca LED. Então esse foi o nome que a gente escolheu para a função, poderia escolher qualquer outro nome. Só aqui eu vou abrir e fechar as chaves. Então tudo que vier entre essas 2 chaves, todas as linhas de comandos, elas vão ser referentes à nossa função pisca LED. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar todo o código que a gente tinha no loop e vou passar aqui. Espera que não copiou. Copiar. E vou transferir aqui para dentro da minha função pisca LED. E vou retirar daqui. Então, na verdade, é o seguinte, essa função vai fazer exatamente o que estava acontecendo no nosso loop. Vou iniciar agora nossa simulação. Então é o seguinte, a simulação está acontecendo, o tempo está andando, só que não está acontecendo nada com o LED. Por que isso daí? Porque embora eu tenha uma função aqui que faria ele piscar, em nenhum momento essa função foi chamada. Ou seja, eu não fiz requisição desta função. Então, para que isso aconteça, eu preciso acionar a minha função pisca LED. A função setup e a função loop, elas são naturais do Arduino. Então, o setup ele roda uma vez e o loop ele fica rodando indefinidamente. Qualquer outra função que eu inserir, eu tenho que fazer com que se acione essa função. Vou parar aqui a nossa simulação e vou justamente fazer isso daí. Como é que eu aciono essa função? Simplesmente digitando o nome da minha função. No caso, pisca LED e abre e fecha parênteses. Então, cada vez que ele encontra esse nome aqui, ou o nome de uma função qualquer que você definiu, ele vai procurar lá o que tem dentro dessa função e vai executar. Então, como é que vai funcionar? Começou a rodar o loop. Ele encontrou lá. Qual que é o primeiro comando? Pisca LED. Daí ele entra na função pisca LED e vai executar todos os comandos dessa função. Então, ele vai botar o LED em high, ou seja, vai ligar o LED, esperar um segundo, vai desligar o LED, esperar um segundo, chegou no final da função, ele volta para cá. Qual que é o próximo comando? Não tem nenhum comando, ele volta para o começo do loop e chama de novo a função. Então ele vai acender de novo o LED, esperar um tempo, apagar o LED, esperar um tempo, volta de novo para cá, chama para cá e assim por diante, ou seja, ele vai ficar piscando esse LED através da função. Vamos fazer a simulação para vocês verem. Iniciou, acendeu, apagou, exatamente da mesma forma que a gente tinha feito digitando aqui dentro do loop.
Mas agora vocês podem falar, ah, professor, mas e se eu quiser acender um LED que está em outra porta? Vou ter que fazer uma outra função para acender esse outro LED? Não, essa é a vantagem de a gente criar funções. Eu posso fornecer parâmetros para essa função. No caso aqui, tanto o setup, como o loop, como a pisca-LED, elas nem recebiam parâmetros, como não retornavam parâmetros. Mas eu posso fazer com que elas recebam parâmetros. Então vamos supor o seguinte, ó. Onde é que eu coloco esse parâmetro? Sempre dentro desses dois parênteses. Na minha função agora, eu vou inserir, ou seja, ela vai receber qual que é a porta que ela tem que ligar e desligar. Como é que eu faço isso daí? Eu crio uma variável aqui de entrada. No caso, vai ser uma variável do tipo inteiro. Então, vou botar int e dou o nome que eu quiser. Pra gente, é sempre bom a gente utilizar nomes que a gente sabe o que signifique. Porque se a gente for reaproveitar essa função depois de um tempo, a gente já lembra só pelo nome o que é aquele parâmetro. No caso aqui, então eu vou botar o quê? Int porta. Então, quando eu quiser acionar essa função, eu vou dizer o quê? Ó? De que LED, em que porta está o LED que ela tem que piscar. Então, no caso aqui, não vai ser mais 8, ele vai ser genérico. Então, eu vou botar aqui, no lugar de 8, porta. No lugar de 8 aqui, porta. Então, como é que funcionaria agora? Eu tenho que passar esse parâmetro para a função. Então, quando eu chamar essa função, eu também tenho que botar qual que é o parâmetro. Então, eu fiz aqui, ó, pisca LED 8. Então, como é que funciona? Cada vez que eu chamo a função, de cara ele recebe o quê? Ó? Aquela variável porta lá recebeu o número 8. Então, ela passa a valer 8. Então, quando ele dá digital write porta, o que ele está fazendo? Digital write 8, high, ou seja, ligar a porta 8. Esperou um segundo. Eu vou lá. Digital write porta. De novo, estou fazendo o quê? Um digital write no 8. Agora em low, ou seja, desligar a porta 8, mais um segundo. Vamos ver funcionando? Vejo que ela funciona da mesma forma. Qual que é a vantagem? Ah, eu precisei mudar o LED aqui para 9. Só arrastar ele aqui, né? Eu só venho aqui no meu código, ó, e troco só um valor. E boto minha simulação. Vejam que ele está piscando lá da mesma forma. Tá? Então essa é outra vantagem que a gente tem de utilizar as funções. Vamos parar aqui a simulação. Deixa eu voltar ele aqui para 8. Para ficar mais bonitinho na linha. Voltar aqui para 8. Daí vocês podem falar, ah, professor, mas o ruim dessa função é que daí eu também estou com o tempo fixo aqui. Eu posso também fazer com que o quê? Que seja passado mais de um parâmetro. Então, além de passar o porta, eu posso passar uma outra variável, no caso também vai ser inteira, e eu ponho lá tempo, ou duração, se vocês preferirem, aí tanto faz. Daí eu venho aqui, no lugar do delay, o valor 1000, eu boto tempo. E aqui eu boto tempo. Opa, tempo novamente. Só que agora, na hora que eu for chamar a função, são dois parâmetros que eu preciso passar. O primeiro, qual que vai ser a porta, e o segundo, de quanto em quanto ela tem que piscar. Então, vou lá, botei os 1000, para ficar igualzinho como a gente estava, fazer a nossa simulação. Olha lá, piscando normalmente de 1 em 1 segundo. Ah, preciso mudar o tempo. Vem aqui, vamos fazer piscar bem mais rápido, vou botar 200 milissegundos. Vejam que ela está piscando bem mais rápido. Ah, professor, mas e se eu quiser que ela fique mais tempo ligado do que desligado? Ou seja, que ela vai ficar 1 segundo ligado e meio segundo desligado. Eu tenho que acrescentar mais um parâmetro. Eu vou mudar esse daqui, ó. Vou chamar esse daqui de tempo on, que seria o tempo ligado. E vou criar um novo parâmetro que ela vai receber, que seria o tempo off. Então, o primeiro delay é o tempo que ele vai ficar ligado. Então, eu venho aqui, tempo on. O segundo delay é o tempo que ele vai ficar desligado, o tempo que ele vai ficar apagado. E eu ponho aqui tempo off. Opa, faltou um O aqui.
Prontinho. E aqui eu vou botar 1000, que seria o tempo ligado, e vou botar 500, que seria o tempo desligado. Ou vamos botar 2000 para a gente ver bem acentuado, né? 2 segundos ligado e só meio segundo desligado. E faço a minha simulação. Ligou. Vê que ele apagou, pouquinho tempo apagado, ligou. Pouco tempo apagado, ligou. E assim por diante. Então vocês vejam que outra vantagem que tem da função é que você pode aproveitar ela em vários códigos. Você tem, como ela fica genérica, você pode optimizar o código e aproveitar em vários códigos. Ah, você quer fazer aquele semáforo. Vocês lembram do semáforo? O que fazia? Ele acendia o verde, ficava um tempo, apagava o verde, acendia o amarelo. Ficava outro tempo, apagava o amarelo, acendia o vermelho e assim por diante. A gente pode fazer, ó, muito mais simples, né, uma vez que eu já tenho a função, do que a gente fez. Vamos fazer isso daí, ó. Para isso nós vamos ter que acrescentar mais 2 LEDs, né? Deixa eu rotacionar ele aqui. Mudar a cor desse para amarelo. Vamos colocar lá na nossa protoboard. Um resistorzinho para ele. Resistor de 1K não tem problema, também vou rotacionar. Ligar aqui ao nosso terra. Vamos ligar ele na porta 9. Tá aqui bonitinho. Mudar a cor da linha para amarelo, para ficar compatível com o LED. E vamos pegar aqui o nosso LED, mais um LED, na cor verde. Rotacionar também. Botar aqui na porta o resistor dele também. E vamos ligar ele à porta 10. Deixa eu mais bonitinho aqui. Tudo bem. Então na 8 está o vermelho, na 10 o amarelo, e na 9 o amarelo e na 10 o verde. No código aqui, ó. Bom, vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui tem que ser, nesse daqui tem que ser um copiar. E colar aqui, colar aqui. Então, primeiro que vai acender é o que está na 10. Então, nós vamos acender na porta 10, seria o nosso LED verde. Vamos deixar ele 3 segundos ligado. Só que assim, ó, quando ele apagar, eu já vou querer que acenda o amarelo. Então, é só eu vir aqui e deixar ele 0 segundos desligado. Apagou o verde, vai acender o amarelo. Então na 9, vamos deixar ele aqui 500 milissegundos. E aqui eu também já quero em 0, porque assim que ele apagar, já vai acender o LED que está na vermelho. Na 8, que é o vermelho. Vou deixar aqui em 3 segundos. E também vou deixar 0, porque assim que ele apagar, eu já quero que acenda o verde. Vamos simular. Acendeu o verde. Ficar 3 segundos. Apagou, ó, já acendeu o amarelo. O amarelo ficou muito rápido, né? Ficou até difícil de ver, mas vê que ele fica e depois já faz vermelho. Vamos aumentar um pouquinho só esse amarelo para a gente ter uma visualização melhor. Fazer a nova simulação. Agora deu para ver. Então, fica um programa muito mais fácil, né, de se depurar, de se trabalhar, né, e com facilidade depois de você reaproveitar esse código. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.